Até que ponto a fama e a exposição na internet pode causar o adoecimento mental e emocional de pessoas saudáveis? Ou será que somente pessoas que já possuem a predisposição genética para ter depressão, ansiedade e tudo mais acabam engatilhando esses problemas depois que ficam famosos? Ou seja, a fama servindo de gatilho para essas pessoas. Será que só acontece com pessoas que têm essa predisposição ou acontece com pessoas saudáveis? Eu não sei, mas eu quero a sua opinião, porque a gente vai assistir agora exatamente um caso como esse do Whindersson Nunes, que sempre desde pequeno apresentava episódios de ansiedade, de depressão, de hiperatividade, e a fama serviu de gatilho para tudo isso vir à tona. Você vai descobrir agora que ele também acabou descobrindo um novo diagnóstico nessa entrevista para o Fantástico, que eu achei muito interessante. Vamos comentar aqui juntos, tá? Então deixa o seu like aí e simbora! É o tipo de diagnóstico que dá sentido a todo o passado. Entendi, então, por que eu me sentia de tal forma, em tal ano. Começando pela infância. Eu já me sentia assim, meio... Diferente. Diferente. Ah, mas sozinho preferia do que andar no recreio, assim, com a turma. O papo meio estranho. Pensamentos demais, ideias. Percebam que ele já se sentia diferente desde pequeno, ou seja, desde a nascença, ele já traz hereditariamente alguns traços de pessoas ou com hiperatividade ou simplesmente com algum traço de ansiedade demais ou depressão demais. Mas vamos descobrir ao longo da entrevista. Perceba que no caso do Whindersson, ele já traz uma carga genética, uma predisposição anterior à fama. Ou seja, a fama pode ter servido de gatilho para ele. Demais, criatividade demais, levaram o Whindersson ao sucesso na internet. Começou a produzir conteúdo de humor em 2013. Em 2016, foi considerado o segundo youtuber mais influente do mundo. Hoje tem mais de 44 milhões de inscritos na plataforma. Muito cachorro, velho. Tem um pequenininho, tem o Jared também, que é um pincher. Pequenininho, tamanho da minha mão, assim, ele fica se tremendo todo tempo, assim. Tem cara de quem foi demitido todo tempo, assim. Impressionante como o humor atinge todas as pessoas e classes sociais, né? Se você quer ficar famoso um dia, investe no humor, tá? Mas não teve só o lado bom. Desde pequeno, todo esse demais veio acompanhado de sentimentos muito profundos, difíceis de entender e de lidar. Você acha que, por exemplo, os seus episódios depressivos têm a ver com esse diagnóstico? Tem a ver, 100%. Em 2017, teve a primeira crise de depressão. Após um novo período depressivo, em 2019, conversou com o Fantástico. Eu tô passando por uma coisa que eu não sei o que é e não sei como resolver. Este ano, ele se internou numa clínica de reabilitação. Você estava nessa internação por quê? Por causa de dependência mesmo, assim. De quê? De álcool? De álcool. Uhum. Queria saber por que também essa vontade de terminar a garrafa, não poder tomar um pouco ou alguma coisa assim. Só queria se fosse inteira, só queria se for muito. Só querer se for demais. Quando você tá internado, você fica meio constantemente observado, né? E aí me chamaram pra fazer o teste. Todo excesso esconde uma falta, pessoal. É importante falar sobre isso. Os vícios, no geral, já diziam alguns psicólogos, os vícios, no geral, é uma espécie de fuga da realidade. É quando sua vida está tão insuportável, sua rotina está tão insuportável, seus objetivos e metas estão tão pressionando você, que você tenta sair para uma válvula de escape. Geralmente vai para os vícios, recorre para os vícios, seja alcoolismo, vício em drogas, vício em sexo, vício em jogos. Existe um monte de vícios ao qual a gente acaba recorrendo para eles. E no caso do Whindersson aqui, me parece que ele fugia para o vício do alcoolismo justamente para não ter que encarar esses episódios depressivos dele, ou esses episódios de crise existencial que ele tinha, ou de ansiedade, ou depressivos mesmo, no caso. Bom, até agora é o que parece. O que é que você acha? Uma bateria de testes neuropsicológicos. E saiu o resultado. De altas habilidades, né? Superdotação. Altas habilidades não é aquele gênio necessariamente, e sim uma pessoa que tem habilidades maiores em determinada área da vida e às vezes não em outra. Que não necessariamente em matemática. O que é quase todo mundo. Eu acho estranho esse diagnóstico que eles dão de indivíduo com altas habilidades, porque é uma coisa
é difícil de definir, porque quase todos nós, você que está assistindo o vídeo, nós temos altas habilidades em algumas coisas e em outras nós somos totalmente um zero à esquerda. Quase todo mundo é assim. Eu sou muito bom na oratória, na leitura, sou muito bom em explicar coisas, sou muito bom em aprender coisas. Isso pode ser altas habilidades? Bom, comparando a meus colegas de turma, sim. Eu percebo que tem uma grande dificuldade em fazer o que eu faço. E eu tenho uma grande dificuldade em fazer coisas que eles fazem muito bem. Então, definir altas habilidades é algo muito subjetivo. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso, galera, mas sigamos. O que é que vocês acham aí? Em determinada área da vida. E às vezes não em outra. Que não necessariamente em matemática. Em matemática, isso mesmo. Muito marcado na cabeça das pessoas. Isso. Então, às vezes é uma pessoa que não domina bem o raciocínio lógico-matemático, mas é uma pessoa que se dá super bem nessa criatividade, no improviso, nesse pensamento mais sensível. Né? O que eu percebi muito no Whindersson é essa intensidade emocional. E um QI considerado acima da média. 138? A média 96, 101. Essa é a média geral. O dele é bem mais alto. Te surpreende. No caso do QI já é um teste mais objetivo, né? Esse teste de habilidades, altas habilidades, é muito subjetivo. Agora do QI não, do QI é um teste realmente objetivo que vai medir a sua capacidade cognitiva, digamos assim, né? Mas o QI em si, ele já foi descartado pela maioria dos psicólogos como teste definitivo. Ter um QI alto não vai definir que você é muito inteligente, só vai definir que realmente você, naquele quesito matemático, aeroespacial, de memória e tal, que você é muito bom naquilo, em lógica, matemática, naquilo todo. Mas, nas outras habilidades, já não define. Como, por exemplo, se pegarmos Ronaldinho Gaúcho e o Einstein, são dois gênios? São. Né? Hoje em dia nós entendemos que sim, porque o Einstein ele era um gênio matemático físico e o Ronaldinho Gaúcho é um gênio corpóreo, aeroespacial. Ele sabia desenvolver bem o jogo dele de uma forma que os outros jogadores da época não faziam. Então isso por si só já torna ele um gênio naquelas habilidades. Entendeu como é bem diferente, bem subjetivo? Por isso que o QI hoje não é levado tão em consideração para sacar que uma pessoa é extremamente genial, mas ainda é um teste muito usado e validado, ou seja, ainda é importante, mas não é definitivo, beleza? Entendeu esse diagnóstico? É a média geral. O dele é bem mais alto. Te surpreendeu esse diagnóstico? Você sabia o que era? Acho que é uma coisa muito distante, mas na verdade não é uma coisa tão distante. De repente, você até tem algum nível e não sabe, assim. Essas altas habilidades trazem para o indivíduo um pensamento muito acelerado. Um questionamento sobre si, sobre o mundo, sobre as situações, muito intenso e constante. O Whindersson passou a vida lidando com esse desconforto. Então eu já ia tentando, pelo meio das artes mesmo, assim, fazer alguma gambiarra na minha vida que me ajudasse. Eu não fui, assistido por pais que sabiam que tinha um filho com altas habilidades. O diagnóstico serve para isso, para a pessoa também começar a se entender, a entender o porquê será que fica tão triste ou se sente tão rejeitado com coisas que às vezes os outros acham que, poxa, não foi só nada por demais. Causa disso? O problema do diagnóstico é que hoje em dia a gente vive uma epidemia gigantesca de diagnósticos errados. Por exemplo, o TDAH. Hoje em dia todo mundo tem TDAH, todo mundo, parece uma epidemia, né? Mas a própria ciência já disse que isso é praticamente impossível, porque o TDAH é um transtorno, um problema que atinge uma porcentagem mínima da população mundial. Então essa gigantesca quantidade de pessoas diagnosticadas com TDAH é um completo absurdo, feito, infelizmente, por profissionais da área, por médicos, por psiquiatras e por psicólogos que diagnosticam de forma errada, errônea. Agora, é complicado. Ela disse aí que o diagnóstico, às vezes, faz você se entender, se encaixar e entender melhor o que aconteceu no passado. De fato, faz. Mas, ao mesmo tempo, também, ele te coloca numa concha, ele te coloca numa caixinha, onde você não sabe se você vai sair dessa prisão sem jaulas ou se você prefere ficar ali, encolhidinho, guardadinho, protegido na sua jaulinha.
que a gente chama de diagnóstico. Então é uma faca de dois gumes, pode te ajudar a tentar se entender, mas também pode te aprisionar. Já viram aquelas pessoas que sempre falam, eu sou assim porque eu tenho TDAH, não, eu tenho bipolaridade, então eu não faço isso, eu não faço aquilo. Pode gerar um certo vitimismo, um certo conformismo da parte de muita gente. Então, é uma faca de dois gumes, é muito complicado essa questão. O que é que você acha aí? Um cérebro que não para nunca. Uma cansativa incompreensão por perceber o mundo de maneira diferente dos outros. Para ele, muitas vezes, as vantagens de ser assim não superam as desvantagens. Quase nunca, para falar a verdade. A gente se destaca muito pela superdotação, pelas altas habilidades, mas a gente também tem um sofrimento, às vezes na mesma proporção. E essa sobrecarga mental pode gerar uma sensação de vazio ou de profunda falta de sentido. E é questão de autoconhecimento mesmo, perturbação de conhecer a mim mesmo. Por isso que a gente tem por trás desse diagnóstico associado muitas vezes um estado depressivo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me preparar para esses períodos, entendeu? De não chegar lá e não deixar esse folha de poço, esses pensamentos, essa melancolia, abraçar, entendeu? No caso dele, se você usar o seu diagnóstico para fazer o que ele está falando aí, que é se preparar, se precaver, criar estratégias para nos momentos de crise isso acontecer, aí beleza. Agora, se você pega o diagnóstico para chamar de seu e ficar engaiolado naquilo ali, se limitando e se conformando, aí você está acabando com a sua vida, né? Que infelizmente é o que muita gente faz. Mas no caso do Whindersson aí, ele está usando da forma correta. Ele está usando como ferramenta para se precaver e conseguir ter uma vida minimamente normal. Palmas para o Whindersson aí, viu? Nesse sentido. Talvez ele tenha sido orientado pela psicóloga. Nem todas as pessoas com altas habilidades terão depressão, ansiedade ou compulsões. Isso. A identificação dessa condição não é uma sentença. A superdotação não é necessariamente a cereja do bolo. Não são pessoas que necessariamente se beneficiam disso. Até porque dá um trabalho imenso tentar se controlar o tempo todo. Compulsão e impulsividade. Que podem afetar vários aspectos da vida. No relacionamento, as pessoas têm horários, têm rotinas. E foi bem difícil para mim, nos meus relacionamentos, ter, porque às vezes a minha cabeça funciona em determinados horários. Essa mente que nunca para, procura as estrelas, a música, em muitos formatos. Agora você mostrou a tatuagem, parece um pouco a mente de um... Mais ou menos. Um superdotado. Aqui, o Edward de Mão de Tesoura é um personagem que resume bem um superdotado. Uma pessoa que tem umas habilidades bem diferentes das outras e tem uma vida bem complicada, porque tem... Nossa. Ele tem mão de tesoura. Difícil viver na sociedade onde ninguém tem mão de tesoura. E aí ele tem que se adaptar, cortar cabelo de gente, cortar as plantas, né, pra fazer. E ele faz os penteados nas plantas, os negócios. O Whindersson continua se tratando com um psiquiatra. Passou a beber menos, diminuiu o tempo de tela. E eu já não tô mais pensando em vencer, entendeu? Em ser o primeiro, isso ou aquilo. Por saber que aqui é uma passagem, é um tempo. Mas é pequeno também, se você para pra pensar na eternidade. Eternidade. Tá certo, eternidade? Não, né? Eternidade. A imensidão, eu ia falar. Juntei duas palavras. Falei eternidão, gente. Meu Deus. Você é super dotado pra vocês? Não, você só é muito Não parece pra mim. Muito ansioso. Quando a gente erra palavras assim, cria palavras que não existem, é porque seu pensamento está muito acelerado. No caso dele, está sempre acelerado, né? Já que ele é comediante, artista e tal. Mas enfim, vocês viram que ele falou aqui na questão de relacionamento, né? Isso atrapalha os relacionamentos dele. Com certeza, no caso do Whindersson aqui, nós sabemos bem que o cara se deu mal em todos os relacionamentos que ele entrou. E isso nós sabemos. Então, provavelmente esse diagnóstico talvez o ajude a poupar as pessoas às quais ele se relaciona, ou seja, poupar das crises ou tentar controlar melhor as crises que ele tem, para que outras ao redor dele não sofram e ele também não sofra tanto. Isso é interessante. Mas é isso, galera. Achei interessante o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e deixa a sua opinião aí, tá? Muito importante a fala do Whindersson, muito importante mesmo. E espero que você tenha aprendido algo com essa fala, assim como eu aprendi. Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Assim que você clicar aqui, ó. Clica aqui que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?